Mas vou falar sobre a pedagogia divina, dar um toque sobre a grandiosa mensagem das Escrituras Sagradas. Meu livro, A Grande Sala de Aula, está lá atrás, R$35. É muito dinheiro, eu sei, mas você pode fazer em 50 vezes pelo cartão de crédito. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós olhamos para uma excelência de instruções, de métodos de ensino e aprendizagem, que nós chamamos uma singularidade de pedagogia. A pedagogia foi captada pelos gregos, significa paidagogos, conduzir crianças para um mestre. Uma sala de aula onde os mestres transmitem conhecimento. Tem algum pedagogo aqui? Alguma pedagoga? Se tiver, conhece muito mais do que eu sou um pregador. Mas Deus, como nos inspirou a escrever esse livro, eu fui inspirado a observar, querido, nas Escrituras, a grandeza do método restaurador e amoroso de Deus, trazendo o homem de volta à comunhão da sua vontade. Nós vamos ver um homem hebreu, Daniel, num deserto, ser chamado por Deus. Diga, eu fui chamado por Deus. Querido, há 4 palavras nas Escrituras que se movem em todas as Escrituras. E antes de eu continuar, para que eu possa cumprir, não é? Um contrato que eu fiz com o Cidinha, fale do Rema. O que nós vamos falar, querido, é a pureza de um Deus que se revela porque deseja se revelar. O que é Rema? Uma sala de aula. O que é igreja local? Daniel estava exaltando isso. Por que exaltamos a igreja? Porque quem fundou a igreja não fomos nós. Mateus 16, 18, anuncia. Eu vou trabalhar muito com a minha querida cooperadora, é Grazi. Eduardo disse que é Grazi. É Grazi? Olha, Grazi, menina de Deus, ela está onde? Onde ela está? Olha ela, diga, Grazi, nós te amamos tanto. Você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia, que maravilha, né? Um joga versículo, outro prega, outro lava banheiro, outro abre igreja, mas numa mesma alegria, numa mesma disposição, porque sabemos e entendemos o propósito pelo qual Ele nos reuniu. Amém? Mateus 16, 18. Joga aí, Grazi. Nós vamos começar. Eu te digo, tu és Petros. O grego Petros significa um fragmento de rocha. Jesus estava dizendo, você foi tirado de mim. Sou eu quem te chamei. Você, Pedro, sobre esta pedra edifico a minha eclésia. Significa aqueles que chamados para fora, antes são chamados para dentro. Jesus, quando em Marcos 3, 13, Grazi, Marcos 3, 13 e 14, convoca seus discípulos, pastor querido Eli, ele os chama primeiro para si, ele os deseja primeiro para si. Veja a instrução divina sobre intimidade com Deus. Não há crescimento, diga, não há crescimento fora de intimidade. Depois subiu Jesus ao monte, Grazi, e chamou. A palavra grega kalel significa chamar, convocar. Diga, foi Deus quem me chamou. Em todas as Escrituras. Por isso que eu coloquei essa capa à terra. Porque nós vamos ver Moisés chamado por Deus no deserto. Diga, é Deus quem chama. Ora, se é Deus quem chama, por que eu vou estar parando por causa de circunstâncias, de homens, de situações? Se Deus me chamou, eu estou num lugar muito seguro.
Diga, minha segurança é porque não foi a igreja evangélica que me chamou. Diga, foi Deus. Foi Deus em Cristo que nos convocou para nos reunir. E o texto diz que Ele mesmo nos desejou na eternidade. Diga, Ele me desejou na eternidade. Querido, Ele nos via aqui reunidos nessa nova aliança, simbolizando o sangue e o pão do Filho, que antes da fundação do mundo foi oferecido. Eu não sei quanto a você, mas essas coisas deixam a nossa cabeça meia tonta. Antes da fundação do mundo, sim, antes da terra ser criada, de tudo que existe, Deus já nos via aqui reunidos. Na eternidade Ele nos escolheu. Paulo diz aos Gálatas 1, 15, 16, antes de eu nascer, Ele me chamou pela sua graça, e aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Diga, é Deus quem se revela. E em todas as Escrituras, volto a dizer, as 4 palavras vão se mover. Diga, revelação. A prerrogativa de Deus é se revelar. Ele se revela a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Ninguém coloca Deus numa caixa de sapato. Deus se revelou a mim vendo um programa de televisão em 94, lá no Tina, em Recife. Eu sou o cabeção, comedor de macaxeira, com carne de sol, lá do Tina, Jardim Beira-Rio. Vendo um programa de televisão, querendo ver Ayrton Senna. Você vê como eu não sou velho, mas sou antigo. Sou antigo, não velho. E quando pregava, provavelmente Jimmy Swaggart, o grande evangelista da época, sobre Lucas 15, pastor Eli, eu vi a mão poderosa de Deus sobre mim. Eu fui ao meu quarto e eu disse, Senhor, aquele homem disse que eu vestiria uma veste branca, eu estou miseravelmente em pecado, eu me sinto imundo, mas aquele homem disse que vai se matar um boi para mim, que haverá uma festa entre os anjos, e eu me ajoelhei e chorei, eu vi o céu ali descer sobre mim. Eu nasci do Espírito. Quantos nasceram do Espírito aqui? Diga, Deus me chamou e se revelou ao meu coração. Paulo diz, aprove a Deus, Gálatas 1,16, revelar seu Filho ao meu coração. Ali, e um dia você, cada um de nós tem uma experiência, teve contato com um Deus que se revela. Diga, Deus é aquele que se revela. E quando Ele se revela, Ele nos instrui. Por isso que quando eu faço a conferência no fim de semana, é o poder da instrução divina. Eu dei até a vinheta, depois você passa. Grazi. Deus se revela instruindo. Ele é o grande pedagogo da história humana. Ele é o criador. Pedagogia que os gregos desenvolveram, a ciência pedagógica, estuda métodos de ensino e aprendizagem, querido, para trazer as habilidades e capacidades humanas em operação. A ciência pedagógica vê o homem como um ser social, e ele é. O homem foi feito para se reunir. Essa ideia de sala de aula, de rema. Quem já fez o rema? Eu já fiz em 97, 98. É uma bênção. As pré-inscrições já estão abertas. Diga, essa sala de aula não é ideia de homens. É ideia de Deus. Quando Deus se revela após a criação e a queda do homem, nós vamos ver toda a história das Escrituras. Por isso que eu quero declarar, querido. Muitas vezes eu via pastor Bundy levantando sua Bíblia. Hoje eu uso um celular, fiquei mais moderno, não sei. Mas, querido, quando ele levantava a Bíblia, eu sou
que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Essa é uma verdade. Deus, na sua palavra, nos trouxe o ensino que liberta. A palavra deve nos apaixonar. A palavra, as Escrituras, é a revelação de Deus ao nosso coração. A mensagem divina deve nos carregar de uma reverência. Jovens, homens, mulheres, não fiquem dispersos na hora da mensagem. Os muçulmanos não têm o que temos, mas vá numa reunião deles e seja irreverente para você ver o que acontece. Os judeus que esperam o Messias, que não tem a nova aliança que temos, tem uma grande reverência nas sinagogas, quando o ancião vai anunciar o Antigo Testamento, eles se dobram, se ajoelham, choram e clamam pela misericórdia de Deus. Mas as Escrituras foram liberadas para a igreja. Cristo veio pela igreja. O Espírito foi dado à igreja. O sangue do Cordeiro nos libertou. Olha a festa que hoje à noite Deus tem reservada para mim e você. Cura, salvação, libertação. Quando Deus passa a se revelar através de Moisés, Ele passa a buscar homens na terra. Após a queda do homem, nós vamos ver Moisés escrevendo o seguinte. Quem era Moisés? Um hebreu perdido no deserto, que criado pelo faraó do Egito, teve a mão do Senhor no início da vida dele, guardando ele no rio Nilo. Quem lembra? Lá vai aquele cestinho, mas dentro daquele cestinho carregava a missão da libertação do povo de Deus. Uma história de amor estava ali, operando naquele rio. E a filha do faraó cria Moisés, ele cresce, descobre que é um hebreu, mata um egípcio, porque vê os egípcios machucando o hebreu, e ele toma sua própria direção. Há muito o que falar sobre isso. Processos de Deus requerem fé, diligência e fidelidade. Quando tentamos fazer no nosso braço, acontece aquele tempo de Moisés. Teve que passar 40 anos no deserto. Desaprendeu até a falar, ficou gago. Porque Deus preparava uma história de revelação, de instrução, de inspiração para ele, que não tinha nada a ver com a força de Moisés, mas com o poder de Deus que Moisés ia receber e transmitir. Deus usa seres humanos na terra. Diga, Deus usa você, comedor de feijão com arroz. Deus usa você com suas debilidades, incapacidades humanas. Não se considere, querido, menor. Chegou o tempo de você olhar a palavra, as Escrituras. Deus se revelou a você. Deus te deu uma instrução. Nessa instrução haverá inspiração. Deus vai queimar teu coração. Deus vai mover você. E quando Ele te move, Ele te dá a sabedoria do modo como fazer e o tempo. Quem está feliz nessa noite? Deus chama um hebreu no deserto que queria tomar o processo na mão. Diga, eu não vou fazer do meu jeito. Diga, é do jeito de Deus. Temos visto mensagens de vitória na igreja. Esse é o culto da vitória, esse é o culto do poder, esse é o culto disso. Eu quero te dizer, o culto que se move em você, na sua agenda diária, é Cristo em você, a esperança da glória. Se você amanhecer ouvindo a sua voz, adorando a Ele e obedecendo, você verá os processos sendo facilitados.
muitos embaraços vão sair da minha vida e da sua. Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que minha querida Grazi jogue o versículo 1, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem foi o intérprete de Deus em Gênesis? Diga Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Diga Moisés. Um homem no deserto, perdido, sem propósito, que matou um egípcio e foi ao deserto e casou-se. Encontrou lá em Jetro refúgio, desenvolve habilidades de apacentamento de ovelhas. E num dado momento da sua história, ele se depara com a sarça ardente. Ele se depara com um Deus Todo-Poderoso. Um dia você se deparou com Cristo. Um dia você viu Cristo ser revelado ao seu coração. Moisés vê Deus sendo revelado. E aí Deus o convoca. Eu quero, Grazi, que você coloque primeiro Êxodo capítulo 3, versículo 14. Esse encontro com a sarça, esse encontro com Deus que se revela, mudou a história de um homem escolhido por Deus, numa trajetória de derrota, numa trajetória de impossibilidades, até de se comunicar, em uma trajetória de poder, glória e triunfo. Diga: o Deus que me chamou muda a história do fracasso. Diga: Ele muda tudo, porque eu fui escolhido para refletir a sua glória. Quando Moisés vê Deus, quem fala com ele? Diga: Deus disse. Deixa eu te dizer uma coisa, esse cabeção aqui falando é uma coisa. Seu pastor brincando, falando coisas com você, é outra coisa. A tua mãe e teu pai te amam e te falam muitas coisas desde a infância. Outra coisa é Deus falar ao teu coração. Quem está falando com Moisés é Yahvé, o Deus eterno que era, que é e que há de vir. Ele vê cuidando das ovelhas, ele olha e vê uma maravilha, a fogo, e a árvore não se consome. Ele diz: vou ver esse espetáculo. Diga: Deus é espetacular. Ele é maravilhoso. E antes de mais nada eu quero te dizer, 32 anos depois daquela manhã de domingo, quando eu recebi Jesus, eu continuo maravilhado com Ele. Eu estou maravilhado com o seu poder, com a excelência do seu ensino e da sua condução na minha vida. O espetacular que Ele faz quando me usa como mensageiro da sua glória e do seu poder para tocar vidas e restabelecer caminhos. Diga: Ele é restaurador de caminhos. Quem pode dizer isso de novo? Ele restaura caminhos. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem pode dar glória a Deus? Deus disse a Moisés: tu dirás aos filhos de Israel. Então Deus diz: você não é mais um gago no deserto. Você se torna o meu porta-voz. Você agora vai ser o meu porta-voz. Essa história entre Deus e o homem de amor será descrita por esse homem de uma forma precisa, pedagógica, um método de ensino para trazer de volta o homem à comunhão da vontade de Deus, porque o homem, quando pecou, perdeu a glória, perdeu a sensação de obediência, perdeu a caminhada de vitória, de triunfo, porque Deus criou o homem na terra para resplandecer. Diga: Moisés ouviu Deus. E Deus diz: olha, você
será o porta-voz, será enviado. Tudo a ver com o que Jesus fez com os discípulos e fez conosco. Primeiro ele revela-se, ele instrui, ele inspira, ele envia. Diga: Deus se revela a mim, me instrui, me inspira, me envia. Quem está feliz com isso? A galera daí de cima, glória a Deus. Quando Deus vai escrever a história do que aconteceu, usa um homem e usa algo escrito, porque livros permanecem no tempo. Experiências humanas podem se perder, mas as escrituras jamais se perdem. Esse é o livro mais lido da história da humanidade. Quem pode dar glória a Deus por isso? E quando Deus vai falar através de Moisés, a um homem que havia perdido a percepção de que era Deus, os homens andavam fora da percepção de Deus há muito tempo. Moisés vai escrever no versículo 1, a pedagogia, diga, a pedagogia da criação. Diga: Deus passa a ensinar o que aconteceu no começo. Por isso que o capítulo 1 do meu livro é a origem, cuja palavra é berist, do grego, do hebraico. Vá lá, Grazi, em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, quem está escrevendo de forma inspirada, instruído por Deus, é Moisés. Diga: ele escreveu os 5 livros. Você está animado com as escrituras? Você está animado com a palavra de Deus? Devemos estar mais animados com a palavra do que com as manifestações, porque a palavra assegura que Deus sempre estará se manifestando a nós. Cheio da palavra, eu verei a manifestação dele no deserto, na Antártida, na floresta, em qualquer lugar. Bom, já virou o culto da vitória. Diga: é o culto da vitória. Diga: a vitória da palavra de Deus ao meu coração. Quem está feliz por isso? Gênesis 1:1. Vamos lá dizer comigo o hebraico. Diga: berist, bara, Elohim. Berist quer dizer a origem de algo, o nascedouro onde algo ou alguém nasce. E não só isso, Berist traz um significado de lugar aprazível, agradável, um lugar pronto para um lar ou uma morada. Diga: a terra foi escolhida para ser morada da obra-prima da criação de Deus, o homem. Deus escolheu a terra. No princípio, bará significa criar de onde nada existe. Não existia nada. Deus então passa a falar, e os corpos celestes, as estrelas. O que cantamos na música aqui do Hillsong: ao teu falar, corpos celestes, estrelas, todas as coisas do universo passam a brilhar, porque quando Deus fala, Ele é criativo, Ele é poderoso, Ele é restaurador, Ele é inovador, Ele é magnífico. Aleluia. Ao vibrar com o que Ele fala, você vai experimentar tudo o que Ele diz. Aleluia. Ele criou do nada os céus e a terra, e fez a terra para ser habitação e autoridade e governo humano. Salmos 115:16, Grazi, rapidamente, só tenho mais 1h40. Eu gosto quando o pastor ri, que me anima. Aleluia. Os céus são céus do Senhor, não pertencem os mistérios do céu a nós. Nós o veremos face a face daqui a pouco.
Quantos querem vê-lo face a face? Mas por enquanto vemos como por espelho, andando de degrau em degrau e de glória em glória, diz Paulo aos Coríntios. Mas os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele delegou, deu à humanidade. Quando nós olhamos Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a pedagogia da criação, Moisés começa a escrever, olha, Deus disse, façamos Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Não tem nome Trindade na Bíblia, mas a Trindade está desde o primeiro versículo. O Pai cria, o Filho é a palavra, e o Espírito é aquele que vai e realiza. Se move para materializar. E daqui a pouco o louvor ajeita lá. Quando Deus começa a falar através de Moisés sobre a pedagogia da criação, ele diz, façamos o homem. Diga, foi Deus quem fez o homem. Porque é importante demais sabermos que foi Ele, tão somente Ele. Porque você vai se deparar com muitas ideologias e ensinos nas universidades, faculdades, nas cátedras do mundo, intelectuais, que negam a criação de Deus. Deixa eu te dizer, tarde demais para o diabo e para eles. Eu já creio em Deus. Tarde demais para eles dizerem, olha, nós somos uma sequência de moléculas que se esbarraram no universo, num certo tempo do universo, e no livro A Grande Sala de Aula eu digo, e repita comigo, diga, eu não sou uma sequência aleatória de processos e moléculas que se esbarraram. Diga, eu faço parte de um plano amoroso, organizado, arquitetado pelo Deus Todo-Poderoso do universo. Diga, eu tenho grande valor para Deus. Quem está feliz essa noite? Quando Moisés começa a descrever como Deus criou todas as coisas, ele diz que a criação graze foi criada assim, e o homem foi criado imagem, semelhança, cópia. Ou seja, na terra, Deus teria um representante. O homem andaria manifestando a glória de Deus ali. O caos que está aí, que muitos atribuem a Deus, porque tantas águas, porque morte no Rio Grande do Sul, porque Israel e as bombas caem em todos os lugares, o pecado trouxe uma anestesia espiritual, uma neblina no coração do homem. Só a vontade de Deus restaurada no coração do homem em Cristo liberta e traz visão para caminhar. Quem pode dar glória a Deus por isso? A visão de Deus era domínio. Significa o quê? Diga liderança. Então vamos começar um curso aqui, coaching. Eu sou formado em Harvard. Não é brincadeira. Sou formado na Escola Reunidas, lá do Pina. Eu sou formado na unção de Deus. Eu sou ungido por Deus para te dizer, a liderança que você precisa está nas Escrituras. O poder que você precisa está nas Escrituras. A inteligência para desenvolver métodos empresariais, familiares, a inteligência e a unção para o teu casamento dar certo, teus filhos serem felizes, está em Deus e na sua palavra e em Cristo Jesus. Mas, irmão Ricardo, eu conheci um cara inteligente, eu conheço muitos, mas ninguém mais inteligente do que o meu Deus. Me perdoe, a maior cátedra está na sua frente. A palavra, o verbo de Deus. Quem está feliz? Liderem. Sabe qual é o título desse filme de Deus com o homem? Gênesis 1, 28. Olha o título do filme. A Netflix de Deus.
Deus os abençoou. Sabe o que significa? Liberar capacidade para triunfar. Diga, você já é abençoado. Não, você chegou aqui, galera de cima e turma de baixo. Pessoal que chegou, está na internet, tá na internet não? Não, passa depois. Você que vai ouvir, querido, você não vem em igreja para ser abençoado. Quem está em Cristo já tem a bênção. Diga, eu sou abençoado. Quando Deus liberou a bênção, Ele disse, olha o nome do filme: sejam fecundos, multipliquem-se e encha a terra. Esse é o nome do filme. Sejam fecundos, encham a terra, se multipliquem. Deus deu ao homem capacidade para manifestar a sua glória. Quando Paulo vai falar sobre o que significa o poder de Deus sobre o homem, lá, Grazi, em Efésios capítulo 11, Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos lá, Grazi. Você está feliz com as Escrituras? A manifestação do poder de Deus vem da natureza poderosa das Escrituras. Das Escrituras emana poder. Diga, a Escritura Sagrada emana poder. Diga, é uma fonte de riquezas inesgotáveis. Nunca vai esgotar. Diga, nunca vai esgotar. Nele, diga, em Jesus, no Jesus que você vai cear essa noite, nele somos feitos herança, predestinados segundo o propósito. A finalidade de eu e você existirmos é a glória de Deus. Manifestar Deus na terra. Ele diz, esse propósito, Ele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não precisa de conselho de mais ninguém. Quando Ele teve que enviar Jesus, Ele não pediu conselhos aos humanos. Eles estavam perdidos em pecado. Ele mesmo decidiu nos amar. O texto de Efésios 1:12, Grazi, diz, para sermos o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Diga, esperar em Cristo, se mover em Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo. O que nós estamos fazendo aqui faz parte da finalidade pelo qual Deus criou o homem, mas o homem caiu. Há muito o que dizer. Ontem de madrugada eu estava orando e penetrando no cenário, Daniel, do Éden. Há muito o que falar. Eu quero te dizer que o cenário do Éden se repete nos dias de hoje. O cenário do Éden é de um homem perfeito, do homem cheio de glória, do homem que tem recebido a bênção. Quantos cristãos estão aqui? Quantos sabem que se você tem Jesus, você já tem tudo o que precisa? Mas por que tantas dores? Por que tantos fracassos na igreja? Por que tantas variações de tempo? Tanto emocional? Por que tanto cair e voltar? Porque pessoas vão e voltam? Porque não há estabilidade? Porque não há intensidade? Porque não há fervor? Porque não há tanta perseverança? Isso não está em Deus, está numa escolha humana. Diga, Deus fez o homem com livre-arbítrio. O cenário do Éden é de um homem perfeito, em glória. O texto de Gênesis capítulo 3, lá no versículo 8, Gênesis 3:8 anuncia: quando eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim. Quem estava andando no jardim? Deus. O Deus que criou o homem, que abençoou ele, que disse, vá, domine, lidere, se tu uma bênção. Há poder sobre você agora, a criatividade, a excelência sobre você. Vá e resplandeça. Nada poderá te parar na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dei a vocês.
mas o homem peca. A mensagem que veio no Éden foi uma mensagem adversa à mensagem divina. Sabemos que Satanás e seus demônios haviam caído, e Eva, enganada por uma serpente sagaz, e uma mensagem, um movimento de ideias, uma ideologia diferente, chegou à mente de Eva e ao coração. Se você comer dessa árvore, Deus sabe que você vai conhecer um novo mundo. Vai saber como ele. Existe algo por trás desse fruto que Deus está te encobrindo. Então ela passou a desejar esse conhecimento. E comeu e morreu espiritualmente. E Adão, que guardava e liderava aquele jardim, o magnífico projeto de Deus de se multiplicar, de encher a terra, também comeu. A mensagem daquele fruto, querido, não é da dentada no fruto, é do quanto eles comeram da mensagem maligna que eles receberam. É a mensagem que chega à sua mente e que você crê, que determina seus passos e seu futuro. Quando nós vemos Deus que vinha na viração do dia, diga, todo dia Deus vinha. Sabe qual era o aluno 01 e 02 de Deus? Já estavam matriculados, viu esse dia? Adão e Eva. Primeira sala de aula, todo dia Deus vinha para ensiná-los. Eles iam caminhar cheios da vontade de Deus. E Deus ia instruí-los, inspirá-los. Sabe o que é ver Deus face a face te inspirando? A glória dele. Mas quando nesse momento eles comem daquele fruto, aquela mensagem eles absorvem, chamando Deus de mentiroso, que havia um mundo melhor. E eu quero colocar um ponto aqui definitivo diante de principados, potestades, porque Paulo diz em certo trecho das suas pregações, parece-me que Deus nos colocou num palanque de exposição diante de homens, anjos e demônios. Quem prega está diante desse palanque, querido. Os céus estão nos vendo, os demônios também, e os homens e os anjos também. Diga, graças a Deus, Deus está me vendo. Por isso eu quero declarar, não há melhor vida do que a vida em Cristo. Não há outra mensagem mais poderosa. Não há mais outra maneira de viver que eu queira viver. Não há modo de viver que eu queira viver diferente. A minha vida está completa, está resolvida, está encorajada por Deus. Eu sou feliz. Quando nós cearmos juntos aqui, nós estaremos dizendo, Senhor, que bom, que felicidade retornou ao meu coração. É a tua aliança que produz vida. Ele vinha na viração do dia, mas o homem havia perdido comunhão. Então a história das Escrituras. Eu não vou ter tempo hoje de proclamar o quanto de ensino há em Gênesis. Primeiro, após a queda do homem, Deus encontra Noé. E Deus fala ao coração de Noé. Em Gênesis 6, versículo 8 e 9, Grazi, Deus encontra um homem para ouvi-lo, para ouvir a instrução, para inspirá-lo, e cuja vontade dele seria realizada. Então eu sempre costumo dizer que esse homem achou, diga graça. Diga, eu achei graça também. Favor diante de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Deus nos favoreceu. Quem está entendendo a mensagem dessa noite? Deixa eu te dizer. Estamos vivendo um momento difícil na igreja. Nós queremos mensagens bombásticas na internet. Nós queremos frases que resolvam tudo. Não é assim.
Deus nos chama para mergulhar no conhecimento da sua vontade. Diga quem está do seu lado: coma as Escrituras, beba as Escrituras, medite nas Escrituras. Diga: no caminho dessa alimentação, o triunfo está derramado sobre você. Quem está feliz? Noé achou graça diante do Senhor. E no versículo 9, a história de Noé é a seguinte: ele era um homem justo e íntegro. E ele era, entre os seus contemporâneos, um homem íntegro. E Deus encontrou no coração dele alguém que iria responder a sua mensagem. Eu quero te dizer a essa multidão que está aqui: em nosso meio há muitos cristãos, aos que se converteram, aos que estão no processo, mas também em nosso meio há os que obedecem e os que não obedecem. Sabe qual é a tríplice coluna da pedagogia de Deus? Repita comigo: Deus fala. Deus está falando com você, galera daí de cima. Deus está falando com você. De alguma forma, uma palavra que saiu aqui da minha boca, foi Deus falando com você? Deus fala, e Ele falará ao coração do homem, porque Ele deseja se revelar. Agora, quando Deus fala, Ele espera um coração obediente à sua mensagem. Diga: Deus fala, e alguém obedece. E quando essa pessoa obedece, sabe o que acontece? Ele faz. Diga quem está do seu lado: a maior revelação dessa noite: Deus fala, eu obedeço, e Ele faz. Pronto, vamos cear. Tudo que eu tinha para dizer sobre a pedagogia de Deus em todas as Escrituras. Noé, no 2º capítulo desse livro, eu falo sobre Noé, uma instrução de Deus para a preservação humana, Daniel. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o homem passou 100 anos construindo uma arca, sendo ironizado, sendo chacoalhado, sua família, ou babaca, ou bobalhão, tem um sol tremendo, Deus não falou nada contigo, e ele dizendo: Deus falou, tem alguém dizendo a você, não vai acontecer, tem alguma coisa que está contrária ao que Deus disse a você. Você já passou 100 anos esperando? Noé passou 100 anos. Se você não passou 100 anos, continue no caminho. Como a Dory do filme Procurando Nemo. Quem lembra? Continue a nadar, continue a nadar. Diga, seu irmão: continue a crer, continue a orar, continue a perseverar. Deus vai fazer, se Ele falou e você obedecer, já aconteceu. Diga: Deus fala, eu obedeço. Ele faz. Quando o texto diz que esse homem passou 600 anos, 100 anos construído, aos 600 anos ele entra na arca. E em Gênesis 9:1, terminando esse ponto, a gente se levantando, grupo de louvor pode vir. Abençoou Deus seus filhos e lhes disse, Gênesis 9 é depois de 40 dias de noites, de dilúvio, de águas. É depois de toda a tempestade na vida da terra. Todo mundo foi destruído, mas os obedientes permaneceram. Diga: obediência traz preservação. Diga: obediência traz a bênção que foi liberada, operando na minha agenda diária.
Quem está feliz com isso? O texto diz que ele abençoou aos seus filhos. E Deus disse novamente a mesma coisa que disse no início. Sejam fecundos e se multipliquem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não muda. Nós é que saímos do caminho. A mesma coisa que ele disse a Adão, ele disse agora. O filme continua o mesmo. Eu te abençoei. Seja fecundo. Multiplique a terra. Não há tempo para a gente falar. Mas você vai comprar um livro para perceber que no caminho da desobediência, muitos encontraram uma maldição. Mas no caminho da obediência de Josué, conquistas maravilhosas aconteceram. No caminho da obediência do coração de Samuel, profecias maravilhosas se passaram. 1 Samuel 15, 22, para a gente só cantar um refrão daquela música, aquelas que vocês tocaram de adoração, de André Valadão. Meu Salvador. Pode ficar em pé.